Boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 29 de novembro de 2022 para o evento 817265 na UC de montagem de sistemas elétricos. Pois bem, pessoal, nossa última web, né, recapitulando, falamos sobre tipos de partidas, né, partida direta, partida indireta, né, focado mais no estrela triângulo e no soft starter, né. Então, mostrou as curvas, né? Por que que o partida direta precisa de equipamentos, acessórios mais robustos, né? Por que que ele desgasta mais o motor e qual é a vantagem dele, né? Que é o conjugado em poucos segundos. A partida indireta, né? Como que funciona o estrela triângulo? Por que que tem essa mudança, né? Por que que fecha em estrela, depois vai para o triângulo? Justamente para a gente conseguir aquela menor corrente de pico, né? E com isso diminui também o desgaste do nosso motor, porque quando ele vai para o torque total, ele já está rotacionando, né? Então, como se fosse, não, são dois estágios. E por último, a gente viu o soft starter, né? Que é justamente uma partida em rampa configurada, conforme que eles tem até os catálogos aí na nossa plataforma, né? Então, conforme a gente seta, né? Conforme a gente programa o soft starter, ele vai fazer essa partida em rampa aí para os nossos motores. A gente conseguiu ver também nesse meio tempo um pouquinho do CAD-Simo, né? Mostrar para vocês como que instala, questão da senha lá que é importante, né? Muita gente vai ter dificuldade com essa senha, tá lá na plataforma, né? Salvo engano, se minha memória tá boa, é 4962 a senha. E, e mostrando, né, onde 4962. pega. 4962, né, Maurício? Exato. É isso Então já aí. tem o primeiro passo para a gente desenvolver as SAPs, né, em geral. São todas ali voltadas, né? Tanto aos sistemas de partida quanto como fala, a utilização do software. E hoje dando continuidade, né, a sistemas de montagem, porque não é só tipo de partida, né? Nós temos outros elementos, né, e outras informações necessárias para como fala, pressa ou C. Então, para fazer a SAP, a gente já tem um bom caminho, né? A gente já viu e trabalhou informações pertinentes. E agora, continuando, até porque nós temos mais webs, né, do que tem SAP, nem tudo é avaliado em SAP, mas os conhecimentos a gente vai levar para o dia a dia na nossa indústria, Claro. né? Então vamos lá, instalação elétrica, né? Vindo para essa questão, a montagem e a instalação, né? A gente dificilmente fala, fala montagem elétrica, vou montar um quadro elétrico, mas basicamente a titulação é sempre instalação elétrica, né? Então quando você vai fazer essa instalação, são vários elementos que são responsáveis pelo transporte, né? Hoje em dia não só transporte, nós temos proteção, nós temos acionamento, nós temos contatos de força, né? Então, tudo isso, assim como a gente viu lá atrás em fundamentos elétricos, não sei se a memória de todo mundo está fresca, né? E assim como a gente viu também na aula anterior, os diagramas, né? Diagrama de potência, diagrama de comando, né? Então, tudo isso é pertinente e vai estar presente, né, no nosso dia a dia e nas instalações. Então, né? Aqui está trazendo até uma imagenzinha ali de um condutor que partiu, né? Que acontece ali? Provavelmente o cálculo, né, para a corrente que vai passar ali não está adequado, né? Está subdimensionado. Aí esse condutor vai desgastando até que ocorre essa ruptura. Ou queimou também, né? Houve um ponto ali e houve um princípio de incêndio, né? E lembrando, senhores, qual que é a grande dificuldade na nossa parte elétrica, nas instalações, montagens elétricas? É o risco, né? Muitas vezes o custo ali, por exemplo, para eu colocar um custo de uma bitola a mais, não é muito caro. Nós estamos pensando em um rolo. Imagina uma instalação muito grande, né, que são vários rolos. Então isso já começa a interferir. Mas as margens de segurança são sempre importantes porque, lembrando que as nossas instalações elétricas sempre ficam, né, escondidas. Na indústria, então, é sempre subterrâneo, né? Não sei, o Maurício, na planta que você trabalha, Maurício, no Cleomar, a maioria das instalações elétricas são subterrâneas, né? A minha é mais bandeja. Bandeja aérea? Fica um pouco fica no chão, bandejamento no chão, mais fechado. Então você não tem visual direto.
e a parte de cima também, que você não tem visual direto. Lembrando, tem outras partes também, né? Por exemplo, uma instalação igual a residencial. Vamos pensar no igual o Maurício está ali de fundo, a parte elétrica dele passa toda escondida, né? Embutida, ou na laje, ou na parede. Então imagina um condutor desse tendo um surto igual esse da nossa imagem. Se tem um princípio de incêndio, dificilmente você consegue ver, certo? Então por isso é muito, assim, é muito importante, imprescindível saber calcular e dimensionar da forma correta. Porque se começa a pegar fogo, meu amigo, ainda mais, por exemplo, numa residência, numa indústria, dependendo do material que for, se for inflamável, pode vir caminhão de bombeiro o que for, que só apaga quando não tem mais o que queimar. Então a gente tem brigadista, a gente tem a indústria muito preparada para tratar isso, mas infelizmente tem locais, eu lembro que eu já trabalhei em planta de algodão, né, que tinha beneficiamento de algodão. Meu amigo, pegava fogo lá era mato. O algodão é complicado, E aí só porque tem para. carga estática, o algodão pega fogo muito rápido. Isso, e não tem jeito, você pode tentar apagar ele do jeito que for lá, já tinha uma técnica que deixava separado em volumes menores, porque se começasse a pegar fogo em um monte, não passava para o outro, e aí conseguia controlar. Então, assim, tem material que realmente não dá tempo de... Dependendo, dependendo do processo que você vai utilizar o algodão, você tem que dar uma carga para tirar a estática dele, porque Para ele diminuir. carrega muito rápido e nisso aí ele já pode pegar fogo. Ele muitas vezes pega fogo sozinho, praticamente. Sozinho a gente fala porque no jogo ninguém ateia fogo lá, né? Não, Mas ele tem como fala, no ambiente, o choque ali, e aí já entram os conteúdos mais da física, né? Eu não lembro direito, já tive a explicação, não lembro mais, mas o Maurício está bem dizendo aí das cargas, ele tem uma carga estática, deve ter um movimento, gera uma fagulha ali, e aí pronto, é tem, fogo. É mais ou menos isso, né, Maurício? tem sim. Hum. E se a gente for cardar ele e não tiver cuidado, pega fogo na carga também. É, então assim, é complicado. Então, esse é um exemplo de material, o Maurício é expert em algodão, eu com a minha pequena experiência que eu tive lá na indústria, né? E então assim, um material, imagina tantos outros que existem. Então por isso que é muito complicado, né? Muito complicado, não, é muito necessária a presença de um técnico, né, para fazer tanto o projeto pode trazer um engenheiro eletricista, mas muito mais na execução, né? Que muitas vezes a gente vê projetos sendo feitos aí por pessoas que não têm habilidade técnica para fazê-lo. Então, o técnico também tem que ter essa ciência na instalação e tudo mais na execução, né? Até para trazer um esclarecimento e na manutenção, né? Que é um dos principais também. Então, esses condutores, né, utilizados na alimentação de circuitos se dividem basicamente em três tipos: fios, cabos e barramentos, né? O fio é um condutor maciço, né? Geralmente ele é cilíndrico, né? Aqui a gente tem um exemplo. O cabo já é um conjunto de fios, né? Então, quando a gente pega um cabo flexível aí que é muito utilizado na indústria, né? Pegando no residencial, né? Que é o mais simples, acho que todo mundo já teve contato. Aqui também o Cleomar e o Maurício já tiveram no industrial também. Então, flexível, que a gente utiliza muito. Pode ver que são vários capilarizinhos, né? É um conjunto de fios, né? Esses trefilados são de diâmetro milimétrico, né? Ali. E passam, né? Vários dele. Então, quando você parte, corta um cabo, você vê que são vários fios, né? Bem pequenos. E o barramento, né? Condutor maciço, geralmente na seção retangular, que a gente vê muito em quadro, né? Barramento em quadro elétrico. Então, basicamente, vem disso, né? Quais são os tipos de condutores que a gente utiliza, né? Então, quando há apenas um condutor e sua isolação, é um condutor unipolar. Já para o caso de vários condutores, né, não isolados entre si e com uma isolação externa, utiliza-se o cabo unipolar. Não sei se todos já tiveram contato, cabo PP, né? Cabo PP ali, você pega um de 4, 2,5, de 4 vias por 4 milímetros e assim vai. Então, são vários condutores dentro de um isolamento maior para passar, para facilitar e até a questão de espaçamento dentro do eletroduto também, né? Que é
a norma exige aí, dependendo do nível, né, do tipo de instalação, que você deixe no, no mínimo não, que você deixe 60% da área do eletroduto livre, né? Então, são aspectos que a 5410 traz para a gente, na NBR 5410, que não diria dificultam, né, mas incrementam os nossos cálculos e a nossa criatividade na hora de selecionar, né? Então, uma característica que todos os condutores elétricos têm em comum é a alta condutividade. Então, esse é o elemento, né? Esse é o fator, nem sei se é físico ou é físico, né? Que é a condutividade desse material. Então, são materiais geralmente metálicos, né? Que têm essa propriedade aí de condução de eletricidade. Ó. Propriedade representa a capacidade que o material tem em conduzir corrente elétrica. Os condutores elétricos são mais utilização de alumínio, né, na transmissão e distribuição de energia, ou de cobre, principalmente em aplicações prediais e industriais, né, além de dispositivos elétricos em geral. Alguém aí já utilizou cabo de cobre nas instalações? Já teve essa experiência? Cobre não, de alumínio, já teve essa experiência aí? Já fez teste? De alumínio eu tenho ligado, eu tenho ligado resistência nele. É um cabo que a gente usou para fazer uma ligação do lado de fora da empresa para dentro. Aí, como a gente teve uma modificação, esse cabo acabou sobrando. E a gente usou ele interno, mas ele é duro até para passar dentro da bandeja. Ah, já é um cabo com a bitola, então, grande, né? É, Eu tô, por exemplo, um tempo atrás, experiência, né, que a gente teve instalações, foi instalar equipamento de climatização, a gente não fez, né, mas pegou obra que o pessoal fez. E aí a instalação elétrica estava com condutores de alumínio, né? Seção igual, seção de 4, né? 4 mm. Rapaz, esse alumínio deu tanta canseira. Ele não suportou bem. Então, teve um tempo aí que o pessoal queria colocar emplacar esses condutores de alumínio justamente pelo baixo custo. Só que além dele ter uma menor, que a gente vai ver aqui, ó, uma menor condutividade, né? Então, para isso, você precisa de bitolas maiores, né? Então, se, por exemplo, num cobre é 4, no alumínio provavelmente vai ser uma bitola maior, né? Não dá para eu chutar aqui, tem que calcular. E outra é a resistência mecânica que esse alumínio apresenta, né? Ele tem a menor resistência mecânica. Então, um choque mecânico, tentar quebrar ele, é muito mais fácil do que um de cobre, né? Então, aqui ele traz, né, materiais alumínio, mais na distribuição de energia ou na transmissão, né? Aqueles linhões que a gente tem para as concessionárias, né? E o cobre no nosso dia a dia. Então pode ver, ó, a prata tem uma maior resistividade, depois vem o cobre, depois o ouro, depois o alumínio, ferro. A gente entra no germânico, que ele não tem uma condutividade muito boa, né? Ele já é um semicondutor. Ele e o silício, né, presentes aí nas placas, né, eletrônicas que a gente tem. Então são semicondutores. E aí entra o vidro e a borracha que já são isolantes, né? Pode ver ali, ó, a prata é 6,8 vezes 10 elevado à sétima potência. E a borracha é 1,1, né? Vezes 10 elevado a menos 15. Então, um valor muito pequeno, né? Então, aqui é onde mostra a resistividade desses materiais. Cleomar, fica à vontade, meu rei. Eu queria saber daquele cabo rígido, ele pelo flexível, a mesma bitola, ele aguenta a mesma amperagem? Se for a mesma bitola, cara, você fez uma pergunta boa, mas salvo engano é a bitola que determina, né? Que é a área de cobre que tem suscetível à passagem de corrente. Então, eu creio que os dois suportem a mesma corrente, Cleomar. É Tô lógico que dando, aí. Ah, tô dando um exemplo de um cabo de 35 milímetros, por exemplo. você já não vai encontrar ele flexível, né? Não encontra. Ainda encontra? E isso, sim, eu trabalho com eles. Aí Então, porque ah, esse dia eu achei um rígido, aí eu fiquei pensando se era a mesma resistência que aguentava, né? A mesma amperagem. o rígido ele é melhor, como fala? Por exemplo, você tem uma linha muito extensa, né? Então, o rígido vai ser melhor para você alocar ele dentro do seu
eletroduto, né? Que aí no caso vai ser gigantesco, você já deve estar trabalhando com cabos bem maiores, né? E o segundo ponto, a resistência mecânica dele é maior. Então, assim, se tiver um choque, precisar, vamos dizer que você enterrou esse cabo aí e alguém resolve furar. Dependendo do que for, esse cara vai morrer, né? Infelizmente. Mas, assim, ele vai aguentar um choque mecânico maior. É muito mais para essa questão da. Como fala? Essa questão da resistência dele. Agora, pensando na bitola em si, independente seja rígido ou seja flexível. O que manda é a área que ele tem suscetível a passagem de corrente, entendeu? Se a área for igual, eu creio, né? Pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu sei, Cleomar, os dois vão ter como fala? Suportar a mesma corrente, em mesmas condições. Entendi. Não, beleza, então. Mas o rígido, ele acaba sendo mais caro, não é? Você que tá agora com os dois. Não, assim, o rígido, eu nunca trabalhei com ele, não. É porque eu fui num hospital e tinha um cabo desse. Aí eu Aham. usei ele e sempre eu uso mais flexível. Aí eu Eu- só tava ah, observando mesmo, só surgiu a por dúvida, né? curiosidade. Não, mas é É, isso mesmo. É isso aí, aproveitar, né? Ainda mais se tiver um caso prático aí igual o seu, é bom que já tira a dúvida dos demais, né? Às vezes pode surgir. Mas eu imaginando no aspecto físico, né? No puro, como fala? No puro aspecto da corrente, né? Do movimento da corrente ali, do fluxo, né? De corrente. Eu creio que a área que ele tiver que vai ser, é mais ou menos como se fosse água, né? Eu sempre tento trazer tudo aqui da nossa área que tem um movimento, né? Sempre lembrando a água. Então, independente se você tiver que não dá para usar um flexível com algo rígido, né? Mas se você tiver aquela área, ele só vai dar vazão naquele X, né? Um valor X ali de amperes naquele condutor. Então, salvo engano, pelo que eu sei, eles são iguais, né? Vão ter a mesma capacidade de condução. entendi. Tranquilo. Fechado, né? Então a gente viu aqui a resistitividade, né? Por que que um material conduz mais que o outro, né? E o contrário, um sobre a um sobre a condutividade é a resistividade. O normal é a gente procurar tabelas que vai ter o ρ, né? Ρ, aquela letra grega lá que representa a resistividade do material. E aqui é justamente o contrário, um sobre ρ, que é a condutividade, que é a capacidade de conduzir corrente. Então, a gente tem os tipos, né, de instalações conforme a 5410, isso aqui é importante ser seguido. Um exemplo, né? Estou fazendo um cálculo ali do meu circuito de iluminação, estou fazendo um circuito ali só para guarita, né? A minha guarita tem um espaçozinho ali iluminado com um todo, e eu vi que o meu condutor de 0,75, né, suporta a corrente necessária. A gente pode utilizar? Infelizmente não, porque a 5410 estabelece bitolas mínimas, né? Então, seção mínima de condutor. Se for para iluminação, tem que ser seção de 1,5 de cobre, e aqui ele traz também um aspecto em alumínio, né? Tem que ser de 16 milímetros para alumínio. Circuito de força. Então, fiz ali só, como fala, eu tô só alimentando um quarto, uma sala ali, coisa tranquila, tomada de uso geral, que a gente viu lá no começo, em fundamentos elétricos. Então, o meu circuito de força tem que ter no mínimo uma bitola de 2,5. Não posso usar 1,5, não posso usar 0,75. Tem que ser de 2,5 para mais. Para cobre, e se for alumínio, tem que ser de 16. Circuitos de sinalização, né? E circuitos de controle, acionamento, tem que ter um cabo de meio, né? Para cobre. Então, isso para condutores isolados. Condutores nus, né? Circuito de força, né? 10 milímetros para o cobre, 16 para o alumínio. Circuito de sinalização e de controle, 4 milímetros para o cobre. E para as linhas flexíveis, né? Com cabos isolados, equipamento específico tem que ser de acordo com a norma do equipamento. Para qualquer outra aplicação, seção mínima de 0,75 de cobre. E circuitos, né? Extra baixa tensão para aplicações especiais também, seção mínima de 0,75. Então, se pegar vou usar o Maurício, que eu estou vendo ele ali, né? Se pegar na casa dele lá, todos os circuitos de força e encontrar, né? A bitola dele, você vai ver que no mínimo são todos de 2,5. Então, você não vai encontrar com a bitola menor. E o circuito de iluminação, no mínimo, um condutor de 1,5.
certo? Isso aí não pode mudar. A norma que traz e estabelece esses valores para a gente. A gente está falando de condutividade, tem a resistividade do material também, né? Que é uma propriedade com valores tabelados e caracteriza, né, através de uma constante, o quanto o material se opõe à corrente elétrica, o quanto ele dificulta. Vocês lembram da nossa aula de fundamentos elétricos que tinha umas menininhas desenhadas lá? Tinha uma verdinha, uma amarelinha. Vocês lembram disso? A memória está fresca a tal ponto. Não sei se vão lembrar. É, Lembra, Clomar? essa eu não lembro. Não, Lembra essa eu não não? lembro, não. Não. Esse aí não foi passado para nós, não. Não foi não? Será que a minha Não. aula ainda não estava? Eu consegui o material depois, ficou bem mais ilustrativo. Então, já peço Mas perdão. estava no livro? Não, não, esse quando eu vou preparando, eu sigo o livro, mas tem hora que eu trago um material diferente e esse era diferente, entendeu? Não Ah, era do tá. livro. Então é mais ou menos o seguinte: imagina um cano de água, né? Que está ali na seção nominal dele, um cano de 25, né? Comum a gente ter aí. Um cano de 25 chega um ponto que como se alguém estrangulasse, né? Apertasse esse cano ali e a água tivesse mais dificuldade para passar. É basicamente isso, né? Resistividade é um fator que dificulta, né? É o arranjo atômico, entra na química aí, que aí vocês vão me apertar que eu não vou conseguir explicar tão bem isso aí, mas que é o que consegue fazer essa movimentação desses elétrons, né? Que consome consome não, que dá esse fluxo de corrente. Então, nessas materiais de resistividade maior, né, é como se tivesse algo estrangulando o fluxo natural, né? Então, por isso que ele tem dificuldade, né, a passagem dessa corrente. Então, né, verifique-se que o comprimento do condutor é diretamente proporcional à resistência elétrica. Então, para longas distâncias, né, o que que ele vai trazer? Ó, as perdas passam a ser significativas. Ah, estou fazendo de uma casa aqui, não é nada gigantesco, não é uma mansão, né? Estou fazendo uma casa comum. A perda de carga não chega a ser algo relevante, mas estou fazendo na indústria. Então, minha linha vai passar por mais de 50 metros, né? Então, as perdas começam a ser significativas, causando prejuízo na alimentação das cargas. Por quê? Porque tem uma queda de tensão, né? Então, de acordo com o que vai passando no condutor, vai tendo queda de tensão. Quanto maior a distância, maior a queda. Então, para se evitar isso, né, deve-se aumentar a seção dos condutores, já que a área é uma grandeza inversamente proporcional à resistência elétrica. Quer dizer, quanto maior a área, menor a resistência, né? Então, quanto maior a bitola do seu condutor, menor a resistência elétrica. Então, é possível afirmar que quanto maior a bitola de condutor, maior será a sua capacidade de condução de corrente devido à menor resistência. Então, está aqui os limites, né? Também guiado pela 5410. Então, ó, instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir da rede de distribuição, né? 5% o fator de queda, né? O fator de queda de tensão máximo para iluminação em tomadas e outros usos também 5. Instalações alimentadas diretamente por subestação transformadora, a partir de uma instalação de alta tensão. Então, o máximo é 7% para iluminação em tomada e outros usos também 7%. Instalações que possuam fonte própria, né? Hoje em dia aí com o advento, né, das placas solares, né? Então, para quem tem a fonte própria ali de energia de geração ou outras fontes, né? A indústria aí tem geradores, né? E tantas outras, tem um máximo de 7% de queda de tensão. O dimensionamento do neutro, né? Também é especificado aqui já conforme a ABNT, né? Então, o neutro, ó, quando você tem um condutor fase de até 25 milímetros, o seu neutro é com a mesma bitola. De 35, o seu neutro vai ser de 25. De 70, o seu neutro vai ser de 35. E 95, o seu neutro vai ser de 50. Pode ver que vai aumentando até chegar ali no valor da nossa tabela maior, né, que é 240 milímetros, o neutro vai ser de 120 milímetros. Então, para a condução do neutro, a gente também tem a condução do terra, né? Da proteção. Então, se você tiver um fase de 16 até 16, o seu terra tem que ser da mesma bitola. Entre 16 e 25, mantém-se a proteção de 16, e acima de 35, o seu terra, você pode pegar, né, a bitola da fase e dividir, né? Então, vai ser a metade, dividir por 2.
Lembrando, pessoal, nos circuitos, né? O terra, a gente até tem a possibilidade de pegar um outro que está passando, né? Não interfere no nosso circuito elétrico. Então, se vir um terra passando ali, é lógico que você vai se atentar nessa questão se ele se capacita, né? A questão de estar, por exemplo, um condutor de 16, o meu neto é 16 também, ou o meu terra, você pode até pegá-lo, né? Agora, o neutro você não pode pegar de outro circuito, né? Então, o neutro tem que ser certinho para o seu circuito, né? E aí está presente tanto no monofásico quanto no trifásico também. Os plugs industriais, aí vocês estão acostumados demais, né? Com esse aqui, né? A mudança dele é basicamente pelos terminais, né? Onde é realizada a conexão com os condutores e a sua carcaça plástica, que pode possuir blindagem, isoladores e vedação. Isso aqui é justamente para segurança, né? E para facilitar também na hora de energizar, né? Os elementos possuem padrões de cores e definem a tensão máxima aplicada e conexões de até 5 polos, que são ligados aos terminais de carga e ao terra. Esse terra, que é diferente dos demais polos, define a compatibilidade entre as conexões. As tomadas industriais possuem tampas de segurança para evitar o contato físico e, consequentemente, choque elétrico. A gente falou também dos eletrodutos, né? Que é basicamente para quê? Já pensou se numa casa ou numa instalação industrial os cabos condutores passassem da forma que a gente quisesse, né? Então eles são justamente para manter a organização e para evitar, né? Imagina se, por exemplo, passa uma máquina, né? Uma máquina com peso bastante alto e rompe um condutor desse. Você tem um risco iminente de choque, né? O eletroduto ele vai fazer essa proteção contra choques mecânicos, né? E também evitando que as pessoas pisem, tropecem, né? E às vezes até puxem. Imagina se tropeçar e puxar um condutor desse e ele estraga uma borneira, né? Estraga um disjuntor, estraga um outro tipo de relé. Então, o eletroduto é usado para isso, para organização, proteção e evitar, né, os riscos aos transeuntes. Então, eles podem ser rígidos ou flexíveis, né? Geralmente é de plástico, podem ser aparentes ou embutidos. E a gente tem também as eletrocalhas, né? Metálicas, que podem ser usadas em instalações aparentes e podem ser perfuradas ou não. O Maurício disse, né, que na instalação dele lá tem eletrocalha perfurada, né, Maurício? Elas são com tampa, né? Tem naquelas bandejas que tem uns furinhos nela. É justamente para ajudar na passagem do ar, né? Justamente para trocar calor, que tem aquilo lá. Então, a de Porque baixo não, a de baixo, a que fica no chão é fechada. totalmente fechada, né? Zincada, É, totalmente ali fechada. eu acho que já é justamente para evitar água, né? Entrar, sujidade. Então, são fatores. Por exemplo, na hora de fazer um cálculo, tem dois fatores, né? O fator FCA, que é o de agrupamento, e o fator de correção de agrupamento, e o FCT, que é o fator de correção de temperatura. Então, nesses dois tipos de bandeja de eletrocalha que o Maurício disse, né? Na perfurada, o fator de temperatura já é muito, né, mais próximo do 1, então ele vai corrigir menos do que um para bandeja fechada, onde não tem a troca de calor, que vai ser um valor mais Verdade. distante do 1. Então, são pontos que a gente vê também. E esse fator interfere, né, na seção do condutor selecionada. Então, ali são dois pontos, né? A gente tem as casas aí, né? Geralmente são os corrugados, né? O pessoal costuma chamar eletroduto corrugado e tem esse cuidado, né? Exemplo, tem muitas instalações que o pessoal faz imaginando uma demanda, uma sala industrial, né? Você imagina ali, tá 5 pessoas do nada, você monta um espaço de coworking e de 5 começa a ter 45 companheiros dentro da sala. Então você tem uma demanda muito maior. E aí seus eletrodutos não estão dimensionados para o tanto de condutor que você vai precisar instalar. E aí é comum, como fica embutido, e é difícil fazer a adaptação, o pessoal bota condutor lá dentro. Então, muitas vezes ocupa uma área muito grande. O fator de agrupamento fica muito mais longe do 1, né? Você vai ter que corrigir mais, você vai ter que colocar seção de condutor maior, fator de temperatura também. E o outro ponto é a questão como fala? Para fazer uma manutenção, uma nova instalação. Você passar
um condutor, né, com passa-fio no eletroduto, meu amigo, que tiver muito cheio, a chance de você puxar um fio de outra máquina e danificar é gigante. Então, além de todos esses fatores, né, que vão aumentar as nossas seções nominais, tem também a facilidade para uma nova instalação ou para manutenção. Então, por isso que tem na norma, né, vai mudando de acordo com as bitolas, mas no geral é deixar 60% da área dela livre, né? E só 40% ocupada. Então a escolha de cada tipo de duto depende da aplicação, da quantidade e da seção dos condutores. Aqui, ó, em uma casa normalmente utiliza eletrodutos plásticos flexíveis, né? Que ele fala garganta, o pessoal chama como corrugado, né? Eletroduto flexível. E escritórios e lojas, né? Pode ser eletrodutos plásticos rígidos ou metálicos, né? Que é muito comum também. Então, existem modelos com seção circular e com seção retangular. Esses últimos são conhecidos como canaletas do sistema X. A gente tem também canaleta plástica, né? Não fica tão legal, mas é muito utilizada também quando você tem que fazer uma adaptação, levar um condutor um espacinho mais, você não quer quebrar a alvenaria para embutir, você pode usar canaletas também elétricas que ela faz essa proteção e essa organização. E os tipos de instalações, né? Na indústria já é mais comum a gente ter as eletrocálias aqui, ó, e as bandejas, né, como o Maurício trouxe. Então, normalmente se utilizam eletrocálias e bandejas metálicas. Esse tipo de duto tem a vantagem de ser aberto, o que facilita a movimentação dos condutores, né, caso seja necessário trocá-los ou fazer alguma alteração. As eletrocálias e bandejas metálicas são utilizadas em instalações onde é necessário fazer a passagem de vários cabos multipolares ao mesmo tempo. Esse tipo de conduto não é utilizado em casas, lojas e escritórios, pois interfere na estética. Ultimamente aí, eu vi que já tem arquiteto colocando casas no estilo industrial, né? Então, os condutores que passavam nos eletrodutos embutidos, né, escondido, tem visto hoje em dia aparente, né? Então, o cara faz um escritório lá pro cliente, né, e coloca o industrial, algumas salas comerciais também. Então, já tem vários, não é utilizado só na indústria, né? Já tem casas aí sendo desenvolvidas com esse estilo industrial também. E canaletas e perfilados, né? A NBR 5410 permite a instalação de condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. Mas para condutores isolados é necessário que a canaleta ou o perfilado não seja perfurado e tenha tampa, né? Que só pode ser retirado com a utilização de uma ferramenta. Então, com parafuso ali, né? Para fazer a fixação. E caminhando, nós temos os nossos dispositivos de proteção também. Na indústria, muito presente aí os fusíveis, né? Que são utilizados, né, na proteção dos circuitos elétricos. Ele tem um baixo custo de aplicação e uma estrutura muito simples, né? A função dele é proteger contra curto e contra sobrecarga, né? Então ele vai se dimensionar de acordo com a corrente nominal e aí passando disso ele entra, né? Então ele evita danos à instalação, incêndios e preserva a integridade, né? Tanto das nossas instalações quanto das pessoas dentro dos nossos ambientes, né? Então, nas aplicações industriais, né, o fusível é definido como um dispositivo de proteção que contém um condutor chamado elemento fusível, que atravessa um corpo isolante preenchido com um material granulado extintor para interromper os arcos elétricos. Esse fusível, né, é ligado no início do circuito através dos contatos específicos e tem suas dimensões projetadas de forma que seja capaz de se fundir com o aumento da temperatura devido à corrente que atravessa o condutor, né? Então, o que basicamente ele faz? Ele é geralmente o primeiro elemento, né, que a gente tem na entrada. Como ele faz a proteção, ele evita de você ter curto e ele evita de você ter uma sobrecarga que vai danificar o seu equipamento. Então, por que um fusível, né? Eu vou pegar a imagenzinha de um aqui. Esses aqui acabou vindo no meio do texto, né? Mas esses aqui que são de vidro, né? Muito comum aí, quando a gente vê, eles pode chegar a estourar esse vidro ou o filamento que fica dentro dele se rompe, né? E com isso, não tem mais a passagem da corrente. Então, ele abre o circuito, ele secciona.
a parte chata é que para você voltar a funcionar, você tem que jogar ele fora e colocar um novo, né? Então não tem como você chegar lá e comutar a posição desse fusível, né? Não tem essa parte de seccionar o circuito. Então, infelizmente, né, a gente tem que, como fala, tem outros elementos, mas o fusível tem grande importância até pelo custo, né, e a simplicidade. Então tem fusível retardado, né, que o texto ficou na, a imagem ficou na frente do texto, né, o retardado, que como o nome diz, né, ele aguarda um tempinho maior, né, com relação a um curto-circuito ou uma sobrecarga, dependendo do tipo de equipamento que você vai ligar, isso é necessário, porque se ele desarma muito rápido e, por exemplo, se for ligar um motor numa partida direta, que a corrente de pico vai lá em cima, ele toda hora vai desarmar e seu elemento não vai funcionar, né? Então, temos os fusíveis rápidos, né? E temos também os ultra rápidos, assim como a gente disse, ultra rápido já é para aquele elemento que funciona uma corrente contínua, né? Mais comum, uma corrente ali que não oscila tanto, um equipamento eletrônico. E até se tiver um curto, né? Rapidamente ele desarma, preservando a integridade do equipamento, né? Isso mesmo. Então, ó, além da resposta de atuação, para dimensionar um fusível é necessário saber a corrente nominal, a corrente de curto, a tensão nominal e a capacidade de ruptura do dispositivo. Essas especificações devem ser selecionadas de acordo com as necessidades de projeto impostas pelo comportamento do circuito. Então, você olha o elemento que você vai ligar, você calcula os condutores, né? E depois você vem selecionando, né, as suas proteções. Aqui ele destaca, né, o fusível tipo D, né, que é o Diazed, e o NH, cuja ampla utilização deste na indústria, né? O primeiro, né, o Diazed, tem sua aplicação voltada de maneira mais geral, podendo ser encontrado inclusive em instalações residenciais, né? Pode ser de efeito rápido ou retardado, depende da aplicação. Já para o caso do tipo NH, essas aplicações são mais específicas, né? Pois este fusível tem maior capacidade e suporta níveis de tensão mais elevados, sendo a- indicado para circuitos que possuam picos de corrente. Financeiramente, é comum, né, serem utilizados fusíveis do tipo Diazed até os valores de corrente disponíveis no mercado, e acima disso, serem utilizados fusíveis tipo NH, já que suportam maiores níveis de corrente. Além disso, a gente tem disjuntor também, né? Nossos disjuntores hoje em dia são termomagnéticos. O que que acontece? Um exemplo. Você tem lá a sua instalação, sua máquina. Estou gerando um motor ali que está com a corrente de 36 amperes. No meu método de instalação para 3 condutores carregados, eu vejo lá que o meu condutor de 6 milímetros suporta 34, né? Então tá passando 2. E aí você vê aquela instalação já aplicada. O que que vai acontecer? Provavelmente se a sua corrente, né, vamos dizer que você está com um condutor de 34, sua corrente era para ser, vamos dizer, 30, né? E está em 36. Esse cabo, ele vai suportar? Infelizmente, ele não suporta na condição normal. Então, quando chega muito próximo à sua capacidade, ele começa a esquentar. E esquentando, seu disjuntor pode ser um de 40, né? Um C40. Como a corrente é de 36, o seu condutor suporta 34 e o seu disjuntor 40, o seu disjuntor não desarma por sobrecarga, porque não passou a carga que ele está especificado, né, o seu disjuntor, mas seu condutor começa a superaquecer. Quando ele superaquece, o seu disjuntor também desarma, porque ele entende, não é só a sobrecarga, né? Porque depende muito da seleção do disjuntor. Se você, tá dando problema a minha máquina, eu vou colocando disjuntor maior, colocando disjuntor maior, colocando disjuntor maior, você tem um problema que se você não inverte o condutor, pode ser que ele não suporte a corrente. E o segundo, que às vezes sua máquina está com algum problema e você está postergando uma manutenção, né? Que você, em vez de você fazer uma corretiva planejada, provavelmente você vai ter que fazer uma corretiva não planejada, né? Então o disjuntor tem essas duas funções. E além disso, né? O que é mais legal nele é que você pode seccionar, né? Você pode ir lá desligar e ligar. Então ele tem a posição, se você tiver instalado da forma correta, né? Com a, com a chave para baixo é off, com a chave para cima é on. Então é um contato que fica aberto e quando comuta nessa posição de juntor, ele fecha os contatos e deixa a passagem dessa corrente, dessa fase. Então é basicamente isso, e o mais legal do termomagnético é essa questão que eu disse para vocês, né? Na prática, se o condutor não está suportando,
mas ele não desarma porque não passou a corrente ele não desarma porque passou a corrente, mas ele desarma porque a temperatura está bastante elevada, né? A gente tem também relé térmico de sobrecarga, né? Ou só relé térmico, ou só relé de sobrecarga, né? Dispositivo de proteção é utilizado para assegurar a integridade dos equipamentos elétricos, cujos componentes podem deteriorar com o aumento da temperatura, né? Que é provocado por transformadores e motores. O superaquecimento que a gente está dizendo de um equipamento ocorre principalmente devido a sobrecargas, pico de corrente de longa duração, falta de fase, esforço mecânico elevado, né? Um rolamento ali que você já não trocou, se for uma máquina rotativa já dá um problema, se ela tiver rolamento. E excesso de variações de tensão e frequência na rede, que aí também estraga muito o equipamento. Isso aí a gente sofre bastante, né? Ainda mais nessa época de chuva aqui, que tá triste, né? Então, se as temperaturas elevadas prejudicarem o funcionamento do circuito ou danificarem seus elementos, a gente coloca um relé de sobrecarga, né, para proteção. E o térmico, né, esse relé térmico ou de sobrecarga ou térmico de sobrecarga, ele funciona pela dilatação de um par de lâminas, né, de acordo com ela é especificada por uma X corrente ou X temperatura. Se passar, ela vai dilatar até o momento que ela tem na parte interna dela tem uma espécie de uma mola, né, que vai mudar a posição e vai fechar um contato, né, que vai recolher. Então, ele vai abrir, né? E o material, o que acontece? Muito similar ao nosso disjuntor também, né? Com essas lâminas que uma tem dilatação diferente da outra, né? E aí, como ela vai curvando, ela faz a movimentação da posição que a gente viu lá nos fundamentos elétricos, né? Temos o disjuntor motor também, né? Que é um dispositivo de proteção aprimorado, projetado para atender circuitos com cargas que necessitem de proteção específica, né? Que é o caso dos nossos motores. Como tem a corrente de partida alta, né, dependendo do tipo de partida, o sistema está sujeito a pico de corrente, falta de fase, curto-circuito, entre outros, né? Ele funciona de maneira similar ao disjuntor termomagnético, mas é um elemento com elevada capacidade de interrupção. E por esse motivo é utilizado em instalações com risco de curto-circuitos de elevada magnitude, podendo ser ajustado para tolerar a corrente de partida de motores com diferentes correntes nominais. Então, o dispositivo de segurança assegura o sistema contra sobrecargas através de disparadores térmicos com características e regulagens semelhantes ao de um relé térmico de sobrecarga. Então, o disjuntor motor possui, né, o uso do disjuntor eletromagnético e o do relé, substitui. Então, em vez de você ter dois, com um elemento só, um disjuntor motor, você pode ver que ele também é maior, mais robusto, né? Ele consegue fazer essas duas funções. Então, em vez de você gastar com condutor, espaço no seu quadro, né? Você tem um elemento só fazendo o trabalho dos dois, né? Mais um elemento de proteção, né? Temos o relé de subtensão e sobretensão. Vamos pegar para os nossos motores, né? A faixa de trabalho dele ali, vamos colocar, geralmente fica bem próximo a 10%. Então, se você tem um motor ali trifásico, né? 380, certo? Então, essa tensão nominal para ele funcionar bem. Tá com oscilação na energia. Então, em vez de chegar ao 380, está chegando 340. Então, está abaixo do range de 10%, ele não vai funcionar. Ele pode até tentar, mas o desgaste dele é muito elevado. Ou se a corrente também chegar, né, vamos dizer, a uma sobretensão de 420, né, volts, também vai danificá-lo. Então, ele tem que ficar sempre dentro desse range. E esse tipo de relé é justamente para isso, né? Para garantir os níveis de tensão, né? Protegendo o equipamento contra defeitos no funcionamento, queimas e outros danos. Então, esses valores são especificados, né? Os limites de valor de tensão elétrica através de ajustes dados em porcentagem em relação ao valor desejado. Então, normalmente os relés de subtensão são ajustados para atuar em menos 7% do valor de tensão nominal e o de sobretensão definido para acionar com mais 5% do valor da tensão nominal. Então, o que acontece? Muitas vezes é mais fácil você implementar esse tipo de relé, esse tipo de proteção na indústria do que perder um motor, né? Infelizmente, aí se você perde um motor, um W22 da WEG aí, colocar de 3 CV, né? Ele já tem um custo, no mínimo aí, vou jogar baixo, né? Umas 20 vezes maior do que um relé desse. Então, dá para você trocar 20 relé antes de trocar um motor.
Então, o custo, né, quando dá para implementar que você tem que fazer a manutenção de equipamento, esses dispositivos, né, assim como esse relé, faz bastante diferença, né? E além disso, a gente tem esse aqui que ele é, eu digo que trifásico é essencial, né? O relé, falta e sequência de fase, né? Que é aqui da imagem. Então, eu trago de formas separadas, né? O falta de fase, usado nas instalações elétricas, com a função de monitorar sistemas trifásicos contra a queda de uma fase, evitando problemas como sobrecarga e aquecimento dos equipamentos, né? Então, tem modelos de relé que também realiza a supervisão do nível de tensão no condutor neutro. Por meio de seletores, determina-se o valor mínimo da tensão que o relé de falta de fase aceitará. Caso um circuito eletrônico interno detecte, né, que a amplitude de uma das fases está abaixo do valor ajustado, o relé de saída será desenergizado e desligará. Então ele está verificando, né? Está faltando uma fase, é tchau. Ele abre o sistema e não deixa funcionar até que as 3 fases cheguem, né? Então com isso você evita danificar o seu motor que fica tentando funcionar com uma fase, sem uma fase, né? E isso danifica bastante ali o seu conjunto mecânico e o elétrico também. E além disso, a gente tem um relé sequência de fase, né? Destinado a proteger sistemas trifásicos contra a inversão da sequência de fases. Então, imagina o seu motor que gira para um sentido, né? Você vai lá, teve uma manutenção, inverter as fases, trocar o transformador, né? Você vai ter problema com o quê? O seguinte, se tiver com a fase invertida, o seu motor vai girar ao contrário. Então, vamos dizer que seja o motor de sucção, né? Ou um motor de recalque. Vamos imaginar o motor ali para fazer recalque de um líquido. Então ele teria que, o recalque ele vai jogar, né? Da onde ele está parado, ele vai jogar para longe dele, né? A sucção ele puxa até ele, né? E aí a tubulação segue, o de recalque é para jogar para longe dele, né? Então, na hora que ele vai fazer recalque disso, então ele gira no sentido. Se inverte a fase, ele vai girar no sentido contrário. Então, assim, em vez de você ter, né, um recalque para o sentido que você queria, você vai ter um recalque para o outro. Então, imagina que está puxando de um poço, de um poço. Recalque, ele joga a água para longe. Então, se ele girar ao contrário, ele vai estar puxando o ar. Então, imagina um motor puxando o ar para cavitar. Esse motor é 2 palitos, né? Ele danifica funcionando a vazio. Então, inversão de fase é um terror, né? Dependendo do tipo de sistema, tem, você já usa, né, inversão de fase para ele ir para um lado, para o outro, mas eu creio que na maioria, né, isso aí é um grande problema e esse relé, ele é pouco usado, mas no dia que ele entra também, ele salva você de prejuízos, né? Então, imagina um processo aí que não pode voltar, né, que só tem um sentido, muitas vezes tem uma válvula, e aí o motor começa em vez de realizar um recalque, né, começa a fazer um trabalho diferente. Então, ele já é vendido, né, como falta e sequência de fase. Geralmente ele vem, né, as duas funções juntas, justamente aí para evitar um mau funcionamento e um funcionamento na rotação invertida. Certo, senhores? Hoje, né, nossa aula vai nesses conceitos, né, dos condutores, vai no conceito de instalação, né, para montagem elétrica, no conceito também dos dispositivos de proteção. A gente tem mais uns conteúdos a trabalhar e a gente vai construindo, justamente para ter esse entendimento teórico, né? Muitas vezes a gente se depara com quadros elétricos aí e não entende, por que que tem um temporizador, por que que tem um falta de fase e sequência de fase, por que que tem disjuntor, né? Tudo no comando ali e é justamente para isso, né? No fim é sempre para proteger e para evitar danos maiores nos ativos mais caros que a gente tem ou até nos processos, né? Que dependendo da máquina que para, se não tem uma redundância, o seu processo para também, certo? Certo? Fechado. Ficou alguma Certo. dúvida? Cleomar, Maurício? Não, tranquilo. Não? Tá certo. Fechado, então. A Seguimos aí. outra, Ah, sim. a outra aula não foi gravada, né? Foi Oi? eu acho que eu joguei ela Gravado. Foi? não sei se foi no Tá domingo ou na gravado lá na segunda. biblioteca. Na biblioteca, Ah, tá. isso, Cleomar, vai estar lá. Beleza, então. Vai ter a participação da galera lá junto, né? E até a gente falou dos tipos de partida e entrou um pouquinho no cá de cima.
E a gente acabou fazendo sábado, a gente fez. O Cleomar fez mais que a gente. Ele já chegou a ligar, ele fez a reversa e ainda colocou um outro dispositivo lá embaixo. Foi esse acabou de falar aí, falta de fase. Tô com falta de fase fase eu lá. coloquei também. Foi. E fiz a partida direta. Partida direta com reversão. Com reversão, né? Na botoeira? Foi. Show de bola, hein? Vocês já estão safos já. Agora a próxima é a Estrela Triângulo. Eu não cheguei a fazer. Aí não na deu próxima. tempo. Ah, não deu tempo. Aí na próxima vai ser qual o conteúdo, Clomar? Vai ser com o soft start. E a Estrela Triângulo, né? Que ficou faltando. Show de bola, hein? Estrela Triângulo, soft start. E aí, eu creio que vocês ainda vão pegar o soft, né? Hoje em dia a indústria tá, a gente até falou, né? Tá tendo a entrada aí dos inversores, né? Os inversores estão tomando conta agora. Tem um custo mais elevado, mas ele tem uma possibilidade de você trabalhar. O soft é só na partida, né? O inversor é durante todo o funcionamento. Então isso ajuda. E aí é provável que os próximos cursos a gente já tenha atualização. Em vez de soft, vai ter inversor. Os inversores da VEG eu sei programar praticamente todos. Então já vai resolver os inversores, né? O soft também? Não, o Softstar ainda eu não instalei nenhum, não. Mas ele é mais Só simples. inversor. A lógica de programação é bem parecida. Não, bem parecida aí eu tô brincando, né? A do soft é muito mais simples do que a do inversor. Tem alguns, por exemplo, o 08. Alguns parâmetros eu já sei de cor. De tanto programar? O local remoto. Aí agora o 500, né? E o CFW 011. Agora. Então na HM você já domina ele tranquilo. Tranquilo. Tem até alguns parâmetros lá, igual eu tava falando pro professor lá. Passou acho que é do 1020, do CFW 500, aí já tem que entrar pelo aplicativo já, da VEG. E aí você vai fazer um projetinho tipo um CLP, né? Isso, E aí você já vai colocar, e provavelmente ele vai ter muito mais funções e ele vai funcionar combinado a sensores, né? E aí você vai ter que ter um CLP junto, provavelmente. As extratoras que eu te falei, Uhum. elas já desse sistema já. Já, né? É um CLP junto do inversor. Isso. Tem que colocar o aplicativo no inversor. E aí e ele já conversa no celular ou só computador? Não, só no computador. Só computador, né? Mas daqui um dia vai ser celular, vai estar tomando conta também. E tem um aparelhinho que você coloca no computador, você ligar no CFW 500, custa R$ 1.300. É para ele funcionar remoto ou só para conectar? Não, só para você converter lá, para você fazer a parametrização pelo computador. É isso aí mesmo, inversor e CLP não é para brincar, não. Eles já fazem isso. Além de garantir uma venda, né? Ninguém vai comprar isso aí de bobeira, né? Então, assim, ele já garante a especificidade na manutenção, na instalação e tudo mais. Já precisa de gente técnica mesmo para fazer. Mas beleza, então. É show de bola, hein? Agradeço aí a presença dos senhores, mantenham-se firmes aí. Se possível, já façam as SAPs, né? Mantenham o estudo aí de pelo menos uma horinha por dia. Eu estava vendo um treinamento, eu vou terminar de ver se eu consigo mandar essa semana a Show de talvez bola. a 1 e a 2. Mas na hora que você fizer, vai fazer as 3 de uma vez. Fechado? Fechado. Então, combinado, senhores. Fiquem com Deus e até nossa próxima web. Falou, obrigado. Fechado. Abraço, boa semana. Tchau. Boa semana, tchau, tchau. Tchau.